Dando continuidade aqui à nossa resolução. A letra D. Eu vou acompanhar o original e vocês vão analisar. Linha 4 a 7. Eu vou lendo e vou riscando. Quando eu riscar é porque está igual. Linha 4 a 7, ele começou na palavra por isso. Deixa-me ver. Nem por isso não existe aqui, né? Então, por isso é um conectivo que dá a ideia de conclusão. Lá na linha 4 e 7, porque eu sei que ele começou em policiais, está escrito assim, ó, além disso, seriados que mostram policiais ou peritos. Ó, por isso, policiais ou peritos que utilizam ciência e tecnologia. Então, aqui mesmo você já pode parar. Ó. No original está escrito, além disso, e ele trocou, além disso é igual a soma. E esse aqui dá ideia de quê? Conclusão. Você pode marcar que está errado. Entenderam? Então, é fácil sim lidar com essas questões, é só você aprender a fazer, já estou te mostrando. Como é que você vai lidar? Para encerrar, a gente pega essa letra E. Vou ler o original, vocês vão acompanhando aqui. 28 e 29. Você vai lá, sublinha 28 e 29 e começa desse jeito. A perícia está igual. É imparcial está igual. Só que aqui no original tem um ponto final. Então, aqui tem um ponto de reescritura. Então, você coloca ponto, no original tem ponto aqui, certo? E aí ele colocou vírgula e colocou a palavra embora. Qual é o sentido de embora? Isso aqui é uma concessão. Significa que a ideia aqui é uma oposição, certo? Quando você lança essa palavra embora, aqui tem essa ideia posterior tem que ser oposta à anterior. Quando eu falo a perícia é imparcial, embora não tenha nenhum valor o fato de os vestígios ajudarem a defesa ou a acusação. Lógico que está errado, porque olha aqui. A perícia é imparcial. Não importa se os vestígios ajudarem a defesa ou a acusação. Não é embora, não. Isso aqui é uma soma. Então, esse embora aqui ficou errado para a questão. Porque não está dando a ideia de oposição, certo? Então, a questão está errada. Vocês entenderam como é que vocês lidam com questão de reescritura? Então, olha, dá para você fechar a prova direitinho, acertando a questão de interpretação. Aí ele veio depois com uma de reescritura, e depois veio com uma de interpretação. Pronto. O universo é assim, sabe o que ela vai fazer agora? Vai mudar de texto. Ou ela coloca uma questão a mais. Mas nessa prova ela colocou uma questão a mais. E uma questão a mais que vocês vão precisar ter muita atenção, porque ela já vai lidar com a regra gramatical, certo? Então vamos lá, aprender. Vou fazê-la aqui para vocês. Essa 2 a 3 a gente já fez, a gente vai para 4. Assinale a alternativa que apresenta estrutura integralmente registrada em linguagem formal. Linguagem formal é aquela que atende à norma padrão, certo? É aquela sem erro gramatical. Não pode haver interferência da fala. Então, você se lembra que aqueles peritos, quando ele falava, utilizava a fala do perito, ele utilizava a fala literal dele, né? Então, isso é coloquialismo. Se ela estiver de acordo com a norma, beleza, mas se não tiver, você vai ter de analisar. Então, a linguagem formal é essa linguagem polida, técnica, é aquela linguagem da redação oficial, né, que tem que ser bem criteriosa. Não é que a linguagem é técnica, é que ali a linguagem polida, é mais diferenciada, ela não é uma linguagem comum que você pode utilizar no dia a dia. É uma linguagem que você trata de forma imparcial, certo? É a mesma forma aqui, sem erro gramatical ainda. Então, vamos lá. Primeira informação. Você tem de marcar aquela que mais se assemelha do certo, aquela que mais se assemelha ao certo. Tem casos difíceis que... Você nem de eu voltar ao texto, ó. Primeira dica aqui. Toda vez que você encontrar o verbo ter... Vamos lá pegar essa dica aqui. Se você encontrar o verbo ter... Ó, colocar aqui. Vou colocar o exemplo. Tem... Sabe que a questão inteira é sobre isso aqui. Então, você já pode matar. Ó. Tem gente aí? Você chega à porta do banheiro, geralmente o pessoal fala assim, tem gente aí? Então, esse tem está empregado no sentido do verbo existir. Qual que vai ser a sua resposta? Sim ou não? Sim. Se você chegar ao texto e observar que o verbo ter está empregado no sentido de existir, isso para a gramática é coloquial, certo? Então, isso aqui não atende à norma padrão. Se é coloquial, não fere. Então, quer dizer, coloquial é informal.
informal. Entenderam? Se você chegar ao texto, encontrar o verbo, o universo adora isso aqui, tá? Encontrar o verbo ter, empregado no sentido de existir, isso para a gramática é coloquial, isso é informal. Agora, você chega e encontra o verbo ter, no seguinte exemplo. Tem 10 meses que estudo para a prova da PMDF. Tem 10 meses que estudo para a prova da PMDF. O verbo ter aqui está utilizado no sentido do verbo fazer, que está indicando tempo decorrido? Tempo decorrido? O que você marcaria para mim? Sim ou não? Sim. Então, novamente, essa ideia aqui é informal. Então, vamos lá. Toda vez que o verbo ter estiver no sentido de existir, ou que o verbo ter estiver no sentido do verbo fazer, indicando tempo decorrido, isso para a gramática é coloquial, isso é informal. Então, você não fala tem gente. A palavra gente também é informal, tá? Você usa o pronome você utiliza eu, né? Porque o gente, ele é sinônimo de eu ou de nós. Porque eu posso falar, às vezes a gente erra. Estou falando, às vezes eu erro. Mas você pode chegar para falar para uma pessoa e falar, a gente vai sair. Então, eu e a outra, então somos nós, certo? Então, essa palavra é informal. Gente é informal. É um pronome que é utilizado para representar eu ou nós. Resumindo, aqui é informal, aqui é informal, aqui é informal, tudo isso aqui é informal. Se tiver um exemplo desse aqui, é informalidade. Agora, você tem que analisar que o verbo ter, ele não vai ser sempre informal, não. É só se analisar a informalidade dele, que é esse sentido que eu acabei de falar. Ter e existir, no sentido de existir, no sentido de tempo. Agora, se você tiver o verbo haver lá no texto e o próximo verbo tiver no particípio, isso aqui também cai em prova. Ó, se você tiver o verbo haver no particípio, você pode perfeitamente trocar esse haver pelo verbo ter mais particípio. Então, não significa que o verbo ter será sempre errado. Isso aqui se chama o tempo composto do verbo. Então, sempre que houver o verbo haver e particípio, você pode trocar pelo verbo ter. Então, se eu falasse assim, ó, havia saído a notícia, havia saído. Posso trocar esse havia por tinha? Aí o pessoal fala, não, porque a professora falou que não troca o haver por ter. Eu não falei isso. Eu falei que você não troca o haver pelo ter, o haver pelo ter, se o haver estiver no sentido de existir. Aí fica errado. Mas olha aqui, havia saído, o sentido aqui é do verbo sair. Então, você pode trocar por tinha ou havia, certo? Pronto, para responder aquela questão, você só precisa de saber disso. Vamos lá, então? Mais uma ideia para vocês. Norma padrão, olha, o universo adora cobrar essa questão. Norma padrão, de novo, é a norma culta da língua. Mesma coisa de sinônimo de linguagem formal. Linguagem informal ou coloquial é a mesma coisa daquela a linguagem desprovida, solta, tranquila, aquela que não está de acordo com a literalidade da regra, ela só quer expressar o sentimento. Essa linguagem do dia a dia, que você fala, me deixa, me conta, essa informação que você não se preocupa em seguir a regra gramatical, mas você se preocupa em seguir a interpretação do texto. Por isso que eu posso falar, tem gente aí que a pessoa entende. Então, isso não altera o sentido do texto, mas isso causa erro para a gramática, certo? Então, quando você for bater a porta do banheiro agora, você vai chegar lá e vai falar, tem gente? Tem gente aí? Aí presta atenção, ó. Tem gente. Você chega lá e fala, tem gente aí? Não, né, gente? Você vai consertar, porque você vai falar da forma culta. Aí você chega e fala, no lugar do ter, você pode usar o a, certo? Ou você pode usar o existe para corrigir, certo? Para se transformar. Só que, gente, se você continuar, ficaria assim. Aí a pessoa vai bater a porta. Só corrige o a, né? Aí coloca a gente. Aí a pessoa, você vai falar, a gente aí, a pessoa, não sou a gente, não. Quer dizer, estão vendo a cacofonia aqui? A gente, a pessoa, não, sou uma pessoa normal, não sou a gente. Entenderam? Então, isso aqui gerou cacofonia. Então, você vai bater a porta do banheiro a partir de agora. A
Alguém aí? Presta atenção na situação. Homem, né? Chega lá, né? A mulher que chega. Ah, alguém aí? Aí o homem lá dentro. Tem. Como que ele deveria falar? Ah. Mas isso aqui é linguagem... Gente, dentro do banheiro você vai transformar isso aqui em... Dentro de um banheiro você vai ficar falando a norma culta, padrão. É igual chegar à padaria e falar a pão. A pessoa vai chegar e falar assim, quê? Quer dizer, se chegar à padaria e dizer direto, tem pão? Então você não chega... Você tem que adaptar a sua fala com quem você está falando. Isso aí é verídico. Mas para responder a questão da prova, você já entendeu, já ficou claro. Vamos lá, então, acertar para a gente ganhar um salário de perito, né? Já pensou? Aí teria chance comigo, certo? Vamos lá, então. Assinale a alternativa que apresenta linguagem integrada. Assinale a alternativa que apresenta estrutura. Eu estou brincando, hein, pessoal? Esse negócio de chance eu vou até corrigir, porque outro dia eu falei isso como estava dando aula para o pessoal da Polícia Federal e falei assim, olha, se você passar na Polícia Federal, você tem chance comigo. Aí o menino passou na Polícia Federal e mandou um e-mail para mim, lá, um recadinho lá no Facebook. Professora, eu passei na PF, e agora? Eu falei, parabéns, né? Continue aí na PF, continue seus estudos. Quer dizer, só estou brincando, hein? Então, ó, assinale a alternativa que apresenta a estrutura integralmente registrada em linguagem formal. Tem casos difíceis, você já sabe que o tem aqui está no sentido de existir. Então, a questão está errada. Essa linguagem é coloquial. Posso fazer mais rápido? Que vocês já entenderam, certo? Você tem que dar aquele break. A palavra break já seria informal. Você já acertaria o informal. Mas aqui você vai aprender uma coisa nova. Ó. Toda vez que você tem o verbo ter de, você pode falar mais infinitivo. Você pode falar tem de, mas você pode falar tem que mais infinitivo. Isso aqui é óbvio que as duas estão corretas para a regra, mas só uma atende à norma padrão. Olha aqui, então eu posso falar tenho de estudar, tenho que estudar. Só que é o seguinte, vocês já viram falar de derivação imprópria? Derivação imprópria é quando uma palavra emprega o lugar da outra. A palavra que não nasceu para ser preposição. Quem nasceu para ser preposição foi o de. Mas o que entra no lugar do que, né? Então ele passa a exercer o valor de preposição. Então, se você encontrar o verbo ter e logo em seguida infinitivo, nesse meio aqui você pode colocar o de e o que. Mas quem nasceu para ser preposição foi o de. Então, qual é mais culta? Qual é mais certa? Seria essa aqui, que seria mais certa. Essa aqui está certa, essa aqui está certa, só que essa atende a norma padrão. Então, você tem que dar aquele break. Aqui já não atenderia, mas aqui também não. Ó. Alma formal, o certo seria D. Entenderam? Então, até agora não é A nem a B. Vamos ver se é C. Tem bastante gente interessada. Lembra do perito falando isso aqui? Ó? Tem bastante gente interessada? Está errado também. Tem bastante. O verbo ter, aqui está no sentido de existir. Né? Está no sentido de existir. Pode marcar, aqui está. Então, a letra C também está errada, né? Porque o verbo ter está no sentido de existir. Então, pode pular para a próxima. Estudantes e graduados interessados sobre onde tem concurso. Olha aqui. O onde, o tem concurso. Onde tem concurso é onde existe concurso. Aqui você erraria, você acertaria porque o tem tá aqui. Mas aqui também está errado, ó. Estudantes e graduados interessados, quem está interessado? Está interessado em alguma coisa. Então, interessado em, e não é assim, em onde há concurso. É porque aqui é a fala da pessoa coloquial. Então, você teria estudantes e graduados interessados em participar, onde encontrar o concurso, né? Então, você teria que reescrever essa frase para ela se encaixar aqui na norma padrão. Agora, aqui ficou errado, e aqui também. Você acertaria pelo tem e precisaria de outra análise. Ele usou o verbo ter todinho nessa questão. Então, tem concurso? Não. Onde há concurso, certo? Então, a resposta da questão só pode ser a letra E. É a letra E, e vamos saber por quê.
Lembram que eu posso usar o verbo ter se o próximo verbo estiver no particípio? Olha aqui, tem feito. Isso aqui não é coloquial, isso é o tempo composto do verbo. Então, o que tem feito é uma divulgação enorme da perícia. Então, a melhor resposta seria essa. Só que aí o pessoal fala, mas tem o ter. Em todos ele utilizou. Pode observar que ele utilizou o ter como suporte em todos. Só que nesse exemplo aqui, isso aqui é o tempo composto que eu expliquei por último para vocês, ó. Tempo composto do verbo, que é formado sempre por ter ou haver, e o próximo verbo tem de estar no particípio. Entenderam? Como é que vocês vão lidar com essa questão? Então, para encerrar essa primeira parte aqui, vocês viram, então, que a Funiversa, ela trabalha assim. Vai chegar primeiro a parte de texto, vem a questão de interpretação, vem a reescritura, vem outra de interpretação, vem uma que atende à correção gramatical, e ainda existe aquele outro estilo de questão que ela vai cobrar a parte diversa, né? Acentuação, correção gramatical, que ele vai cobrar um item de cada. Então, até agora, eu escolhi essa prova, porque ela tem todos os estilos da Funiversa, tá? Então, vocês viram aí uma que cobra só sentido. E sabe o que vai acontecer agora? Ela não cobra mais do que 4 questões em um texto só. Ela vai mudar de texto, certo? Então, observe, pode pegar a próxima informação, já vem um texto, ó. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer todo aquele trabalho de novo. Vai ler o texto, vai sublinhar a palavra-chave. Olha, todo mundo quer ser feliz. Lembra do todo? Coincidentemente, essa banca tem o mesmo tipo de raciocínio. Todo mundo quer ser feliz. Quer dizer que qualquer pessoa, é o mundo inteiro. Né? Então, todo mundo quer ser feliz. Aí vai direto ao ponto. Ó. Vamos lá? Todo mundo quer ser feliz. E isso é tão verdadeiro quanto óbvio. Minha palavra quanto também. O psicólogo Martin, aí vem uma referência. Quando vem essas referências, é importante que você tenha a noção de que essa referência aqui é sobre a afirmação que ele acabou de fazer. Né? Então, ó, você coloca que o Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, passou anos pesquisando o assunto, e concluiu que, para chegar a tal felicidade, essa tal felicidade aqui é o que todo mundo quer, ser feliz. Precisamos ter amigos. Os amigos, segundo ele, segundo quem? O psicólogo aqui, né? O Martin Seligman. Aí você tem, resumem a soma das três coisas, porque está dizendo, que resultam na alegria. Quais são as três coisas? Prazer, engajamento e significado. Explicando, conversar com um amigo, por exemplo, dá-nos prazer. Ao mesmo tempo, pode sublinhar ao mesmo tempo, sentimos-nos engajados porque doamos muito de nós. Sublinha a palavra muito de nós. Aí, quando você tem que pegar sempre essas palavras que vão intensificando as ações. Porque doamos muito de nós mesmo a ele. A ele quem? O amigo. E vai ao mesmo tempo interpretando, puxando os laços. E ainda, pode sublinhar, e o ainda, da ideia de soma, esse bom bate-papo faz que nossa vida adquira um significado, mesmo que momentâneo. Tá vendo? Você tem de ir sublinhando. Você já está entendendo a ideia do texto, porque você já está procurando o autor se posicionando. Continuando aqui a ideia, então você já sabe que o texto fala sobre felicidade, sobre os estágios da felicidade. Outro benefício decorrente de ter amigos é manter a saúde. Então, outro benefício decorrente de ter amigos é manter a saúde em ordem. De acordo com o psicólogo, aí já vem outro agora, ó, que é o David, né? Então, já é professor da Universidade de Hope, nos Estados Unidos. As pessoas que têm amizades próximas ou são ligadas à sua comunidade, seja de colegas, de trabalho, de religião ou de organizações por causas comuns, têm menos possibilidade de morrer prematuramente. Então, isso aqui é a ideia daquele lá do primeiro? Não, é desse aqui agora. Ó. Quem tem menos chance de morrer prematuramente? As pessoas que têm amigos. Literalmente, essa é a ideia do texto. Se comparados àquelas pessoas que têm poucos laços. E perder esses laços aumenta o risco de ficar doente. A amizade libera substâncias hormonais no cérebro que favorecem a alegria de viver
e o bem-estar, diz Rocker, já vem outro, ó, tá vendo? Esses textos, eles misturam muitos raciocínios. Presidente da Academia Brasileira de Psicologia. Uma das queixas mais frequentes, e uma das, né, porque existem outras, uma das queixas mais frequentes no divã de analistas é a solidão. Parece que eu estou me vendo dentro desse texto. Nossa, eu estou quase chorando aqui. Gente que não encontra ninguém para dividir com seriedade suas angústias. Então, gente que não encontra ninguém para dividir. Tá brincando, hein, gente? Gente que não encontra ninguém para dividir com sinceridade suas angústias. Ou seja, tudo é reflexo da solidão. Ou que se sente só mesmo quando rodeada de pessoas. Mesmo rodeada, ela se sente só aqui, sozinho, certo? Enquanto rodeada de pessoas. Aquela impressão de ter 1000 amigos, mas na realidade... Nossa, agora eu vou chorar. Agora foi minha cara. A realidade de ter 1000 amigos, mas na realidade não ter nenhum. Então aí você pega aqui dentro desse texto, tá vendo o elemento taxativo? É a chamada superficialidade das relações. Tão discutida nos dias de hoje. Nos dias de hoje. O que é discutida? Superficialidade das relações. Segundo o psicanalista, aí vem outro, o único jeito de ultrapassar, o único jeito de ultrapassar a barreira da solidão é justamente ter pelo menos um amigo e um amor. Nossa, acabou comigo agora. Justamente ter um amigo e um amor. Um só de cada. Aí você, um só de cada. Não precisam ser muitos. Não precisam ser muitos. Mas isso dá um trabalhão dos diabos. Mas não pense que você é fácil. Né? Então, legal, né? Aí vem o autor, propõe a situação hipotética. Você é meu amigo e me telefona para jantar. Você passa o tempo todo falando de si mesmo. Lá pelas tantas, quando eu começo a falar de mim, você diz que quer ir embora, pois acorda cedo no dia seguinte. Hoje é o que mais acontece, né? O pessoal é egoísta pra caramba. Tudo bem, na próxima vez não vou aceitar o convite e você se sentirá sozinho. Então, vocês estão vendo aqui a relação? Isso aqui não tem muita importância, está contando uma historinha. Isso não é amizade verdadeira. Não se consegue uma amizade sem generosidade. Então, a palavra generosidade é importante. Afirma o psiquiatra. Para termos pelo menos um amigo, diz ele, precisamos nos livrar daquilo que ele chama de avareza de si mesmo. Pode sublinhar isso aqui, avareza de si mesmo. Trocando em miúdos, doar-se, estar disponível, saber trocar e, principalmente, olhar além do próprio umbigo. Os homens poderiam colocar no teto da casa deles esse texto e aprender que é assim que se lida, certo? Estou falando sério. Então vamos lá para falar sério. Vamos falar sério da interpretação. Esse texto é bem tranquilo de interpretar, porque ele é um texto pessoal, a linguagem tranquila, não é um texto... É um texto que você interage com ele, tanto é que eu fui interagindo ao mesmo tempo. E você vai conseguir interpretar, por quê? Porque a linguagem é tranquila e ele vai colocar esse tipo de texto justamente para fugir daquele texto técnico que estava no texto anterior, certo? Então, a banca, ela sempre faz vamos dizer, esse ponto, né? Essa intercalação entre textos. E aí, só para vocês analisarem, a gente vai responder daqui a pouco, então, só antes de eu falar mais um pouquinho, a primeira questão. Ele vai mandar você interpretar a ideia do texto. Então, qual que é a ideia maior do texto? Dá para você perceber que esse texto fala sobre felicidade, solidão, amigos. É a questão de você conseguir imediatamente, por quê? Porque a linguagem dele é fácil. Então, quando ele mandar interpretar, você já vai direto ao ponto. Marque a melhor resposta. Cuidado para não ser induzido a respostas erradas. Então, daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente responde a questão de número 5, certo?